Olá a todos, estou aqui com o Cabelo e ele vai falar sobre a renovação inovadora da inteligência artificial com visão computacional. Seja bem-vindo, Cabelo. Microfone, Boa tarde a todos. Bacana. maravilha. Palco é Vamos todo lá. seu. Bacana. Compartilhar aqui a tela. Tudo ok? Estão visualizando a tela? Vamos lá. Bom, meu nome é Alessandro de Oliveira Faria, conhecido como Cabelo, embora não possua, mas faz parte do envelhecimento saudável e seguro. Não estou aqui para falar de mim, mas acho que o que vale a pena ser mencionado é que eu trabalho com tecnologia e inovação desde os 10 anos de idade, e isso me trouxe vários títulos, uma vasta experiência, e quero deixar muito bem claro que eu não sou melhor que nenhum de vocês que estão assistindo essa palestra. Entretanto, o objetivo é encurtar o caminho das pedras. Quem deseja entrar nesse setor de tecnologia, inovação e visão computacional. Alguns títulos relevantes, como Global Innovator Intel, embaixador OpenSUSE América Latina, contribuidor com a biblioteca OpenCV, alguns títulos contribuiu para que o material dessa palestra tenha muita consistência e muita inovação. O objetivo dessa palestra é ver o quanto está sendo revolucionária a visão computacional junto à inteligência artificial. Ela é um setor que está crescendo de maneira exponencial. A visão computacional, para vocês entenderem, ela permite fazer as máquinas enxergarem, tanto utilizando vídeos ou imagens. E com isso nós podemos extrair dados, informações para um processamento analítico em tempo real. Independente de ser uma foto ou um vídeo, nós podemos fazer um processamento em tempo real ou posterior. No passado, essa tarefa era muito difícil, era muito complexa. Nós não tínhamos poder computacional, precisava fazer feitiçaria. Hoje, as coisas estão muito simples. Nós possuímos Google, informações, livros digitais, os frameworks e biblioteca abstraíram muitos trabalhos árduos, principalmente a parte complexa em matemática. Não faz sentido termos que criarmos função como seno, cosseno, arco tangente, aceleração de hardware. Tudo isso já foi abstraído hoje com as tecnologias atuais. Então, pessoal, a visão computacional hoje se tornou acessível a todos, mas devemos sempre entender o que acontece no background. Existe uma faca de dois gumes, porque a partir do momento que está tudo fácil, automaticamente nós temos menos domínio, porque as coisas funcionam de maneira praticamente automática. No fundo, a visão computacional é aplicar fortes fundamentos matemáticos, tornando possível a interpretação de dados na imagem por máquinas. É isso. Um ponto importante é que as pessoas hoje, vamos desmistificar os falsos deuses da internet. As pessoas que têm facilidade de copiar e colar códigos em C, em Python, utilizando aceleração de hardware, utilizando código de visão computacional para identificar pessoas, objetos, veículos, se acham o máximo. Por outro lado, as pessoas que não entendem como isso funciona, acham que essas pessoas são deuses, são gênios, e não. Qualquer um consegue fazer isso. Pessoal, como vocês estão vendo nesse vídeo agora na tela, dá um Ctrl+C e um Ctrl+V, qualquer pessoa consegue atualmente. Hoje, para vocês terem uma ideia, quando nós estamos trabalhando com inteligência artificial, esse projeto que está rodando na tela aí, é um projeto onde a inteligência artificial busca o código na internet, você escreve que código você deseja, e ele automaticamente varre a internet, está no Vivo Linux esse projeto, e ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V bem mais eficaz que nós, seres humanos. Então, estou aqui para deixar muito bem claro que todas essas pessoas conseguem utilizar a visão computacional e inteligência artificial em tempo real, tá? Não é feitiçaria para ninguém, isso está acessível a
todos, tá ok? Esse é o primeiro ponto. Existem outros projetos, como o do GitHub, Copilot, que ele também tem o mesmo propósito. Você pede, ele serve como assistente de programação. Ele te ajuda a desenvolver e até veteranos podem economizar tempo utilizando esse projeto, tá? Então, essa é a parte muito bacana. E quando nós falamos de visão computacional, não podemos deixar de mencionar sobre as redes neurais convolucionais, tá? Que é um algoritmo de aprendizado profundo. E como funciona? Nós temos essa tecnologia, ela permite captar imagens e processar isso em tempo real, mas no seguinte aspecto. Primeiro, eu avalio a imagem. Eu tenho o primeiro problema, que são problemas de entender o que tem na imagem. Depois, nós temos os problemas de localização. E depois do problema de localização, nós temos um problema de segmentação. É o que veremos logo a seguir. Quando nós falamos de processamento de imagem, nós devemos entender qual é o problema proposto. Qual o problema que estamos resolvendo? Primeiro, nós temos um problema de classificação. Dado uma imagem, o problema de classificação nos remete à ideia de encontrar em si, na imagem como um todo, dizer o que tem na imagem. Nesse momento, o problema de localização, o problema de classificação, ele se preocupa em enumerar quais objetos tem na imagem. Então, nesse caso, nós temos um gato. O problema de classificação, ele não se preocupa com a quantidade e a localização. Somente após passarmos pelo problema de classificação, ou seja, quais objetos estão presentes na cena, é que teremos o segundo problema, que é de localização. O problema de localização, aí sim, aponta para a coordenada inicial XY, altura e largura. É praticamente a região retangular que se encontra o objeto da cena, que também conhecido como região de interesse. Então, para entendermos, somente após submetemos a imagem ao problema de classificação que resolvemos o problema de localização. E com isso, nós temos claramente dois níveis de problema. Após o problema de localização, nós temos o problema de segmentação, que podemos entender também como segmentação semântica. O problema de segmentação semântica, ela se preocupa praticamente com quais pixels pertencem a uma determinada classe. Tá? A preocupação é quais pixels pertencem a uma determinada instância de objeto. Tá? E com isso, nós praticamente detectamos as bordas, as arestas. Tá? E também nós podemos calcular o volume. Então, nesse exemplo aqui, os pixels verde representam o solo. Os pixels amarelo representam o gato. E o pixel azul, os pixels azul representam o céu. Então, com esse problema resolvendo o problema de segmentação semântica, nós temos um monte de aplicabilidade que podemos utilizar no nosso dia a dia. Tá? Além da segmentação semântica, nós temos segmentação distância no problema de IA convencional. Tá? Quando nós temos a segmentação semântica, nós praticamente segmentamos as classes de objetos. Cachorro, gato, carro. Entretanto, a gente pode querer aprofundarmos um pouco mais no problema de segmentação de distância. Dado algumas instâncias, eu tenho nessa cena 2 cachorros e um gato. Então, segmentação de instância, eu posso me preocupar com uma instância em específica. Eu quero rastrear o cachorro número 2. Nesse caso, seria o cachorro em verde. Então, a segmentação de distância permite aplicarmos resolução de problemas numa determinada instância. Por exemplo, poxa, eu tenho um cavalo, um pedestre e 2 carros. Entretanto, eu quero acompanhar o fluxo do carro número 2. Então, o problema de segmentação de distância permite aplicarmos regras
e foco numa determinada instância de objeto. Quando nós falamos de visão computacional, nós temos diversos frameworks e um dos principais é o YOLO versão V4, tá? E até eu, às vezes, cometo esse erro de falar que o YOLO, a rede YOLO, o YOLO é uma rede. Não, a YOLO não é uma rede, e sim um método revolucionário de detecção que usa uma rede neural convolucional. O YOLO, frente aos outros métodos, às outras técnicas, que também estão no estado da arte, como a FastRCNN, por exemplo, o YOLO apresenta uma rápida detecção, uma rápida predição com processamento paralelo e multinuclear. Paralelo porque ele está fazendo vários processamentos simultaneamente, e multinuclear porque ele utiliza vários os núcleos de processamento dependendo do teu hardware. Então, e o principal diferencial do YOLO é que ele faz uma única passada na imagem, né? A genialidade é a detecção parcial numa única passada, numa única varredura na imagem, e ter o score de confiabilidade mesmo com uma imagem parcial. Às vezes, só vendo um pedaço do meu braço, ele detecta que é um ser humano. Ressalto também que não existe apenas o método YOLO para utilizar a detecção de imagem, existem muitos outros tipos de tecnologias, como o TensorFlow, Keras, Torque, CAF, CNTK, CNTK2. O que não falta hoje é frameworks para tratarmos redes neurais convolucionais junto à visão computacional. Para vocês entenderem por que eu falo que o YOLO está no estado da arte, que se um veículo dependesse, um veículo autônomo dependesse só de visão computacional, no YOLO versão 2, ele ia atropelar um pedestre, dependendo da estampa da camisa, se dependesse apenas de visão computacional. Claro que um veículo autônomo, ele trabalha com outros tipos de sensores. No YOLO versão 3, esse problema ainda existia, mas já existia uma luz no fim do túnel, tá? Já no YOLO versão 4, como veremos em breve aqui no vídeo, no YOLO versão 4, ele é robusto o suficiente para não para que a rede não seja enganada dependendo da estampa que estamos utilizando. Então, em testes, o YOLO versão 4 ele teve uma velocidade, um aumento de velocidade, aumento de acurácia, mais precisão. Então, só para vocês terem uma ideia, o YOLO versão 4 é 2 vezes mais rápido frente ao seu concorrente, que é FaceNet, com desempenho muito similar. Então, é uma coisa fantástica o que a visão computacional está proporcionando para a humanidade. E depois, recentemente, surgiu o YOLO R, que ele traz uma outra visão científica, que é redes unificadas implícita e segmentação panóptica. O paper científico ele surgiu em maio, tá? Mas para você ter uma ideia, ele tenta trazer uma abordagem muito bacana e sem prejudicar o desempenho. O conhecimento, as redes unificadas implícita, para vocês entenderem o que é baseado no conhecimento implícito, refere-se ao aprendizado involuntário, aplicado ao Deep Learning. Por exemplo, reconhecer o computador é uma coisa, mas automaticamente você reconhece o computador, o botão Power, o leitor, o conector USB e o leitor de DVD. O leitor de DVD. Isso é tratado como um conhecimento implícito, tá? E outra parte importante é a rede unificada. Você pode trabalhar não só com imagem, o YOLO R está prevendo trabalhar com imagens, áudio e texto simultaneamente, tá? Ao ponto de você conseguir tratar não só segmentação de distância, segmentação panóptica. Então, é muita coisa, é muita novidade ao mesmo tempo, tá? Para vocês terem uma ideia da aplicabilidade, nós podemos, num jogo de futebol, sendo transmitido ao vivo, dependendo da região dependendo da região que essa
dependendo da região que está sendo transmitido o jogo, nós podemos recortar e fazer propagandas diferentes dentro da mesma imagem que está sendo transmitida, tá? Isso em tempo real. Tudo isso é possível com a otimização de hardware. Hoje, quando nós pegamos um hardware e estamos processando visão computacional, para tentar explicar de uma maneira mais alto nível, não é compreensível quando eu baixo um software de visão computacional no Windows, por exemplo, um .ez, o mesmo executável que eu rodo no i7 de 8ª geração não deveria ser o mesmo executável que eu rodo no i9 de 11ª, 12ª geração. Porque existem primitivas de performance que, se esse software for compilado para atender um i9, ele não vai rodar no i7 e vice-versa. Então, ou esse software não está explorando de maneira correta o hardware, ou ele vai apresentar problemas se rodar no hardware inferior. Tá? Para resolver esse problema, a Intel abriu de código aberto uma solução denominada chamada OpenVINO. Aí, a OpenVINO ela obtém ganhos da GPU de maneira fantástica. E hoje faz com que eu consiga processar inteligência artificial e visão computacional em computadores de 6ª geração que custam aí menos de $300. Então, isso é uma coisa fantástica. As GPUs Intel que não serviam para nada, hoje já passa a ter bastante importância. E vale a pena mostrar também, sacudir o mercado para a internet na borda, o Edge Computer. A computação na nuvem ela vai acabar sendo sobrecarregada. A gente está jogando visão computacional, OCR, uma série de cargas muito pesada para a nuvem. Então, vamos usar um exemplo hipotético. Para que eu vou mandar uma imagem para reconhecer a biometria da face, sendo que eu poderia verificar primeiro se tem uma face na imagem para depois submeter o processamento em nuvem. E com isso eu tenho um processamento híbrido, um pouco na borda e um pouco em nuvem. Então, se eu estou filmando uma cadeira, eu não preciso jogar esse processamento para a nuvem porque não tem uma face. É um exemplo da eficiência do processamento híbrido, tá? Ao longo do tempo, surgiram várias soluções para ajudar o processamento na borda, os computadores de borda. Tanto a Google quanto a Intel lançaram alguns pendrives, onde eu coloco esse pendrive no computador, eu posso dar uma sobrevida, que são coprocessadores neurais, aceleradores de inferência matemática, aceleradores neurais. E com isso, eu posso processar inteligência artificial em máquinas que não têm a menor capacidade de efetuar esse tipo de processamento. Então, isso é um grande salto evolutivo na humanidade, porque aqueles computadores que já não serviam para nada, já pode auxiliar na nossa tarefa do dia a dia com inteligência artificial aplicada à visão computacional. Tá? E uma grande solução foi a câmara do rádio aberto da OpenCV, da comunidade OpenCV, que é a OAK-Kit. O de OpenCV, a de IA, e kit de um kit de hardware, né? O principal diferencial nessa câmera é que ela já vem com tudo isso que eu mencionei anteriormente embarcado. Ela é uma câmera que ela vem com um acelerador neural dentro dela. O tamanho dela é quase o tamanho de uma moeda, dependendo da versão. A versão D é de deep, de profundidade, onde eu posso pegar a distância eu tenho um sensor LiDAR que mede a distância dos pixels de cada pixel que o sensor capturou RGB. O tamanho dele é muito bacana, mas o seu grande diferencial já começa frente às soluções de mercado. Primeiro é a resolução, trabalho com 12 megapixels, resolução de 4K, tá? Em tempo real. Mas o principal ponto é que eu tenho um consumo de CPU quase zero. Então, eu posso rodar em qualquer computador de baixo poder computacional, porque toda a carga computacional
está dentro dessa câmera. E ele retorna praticamente um JSON com a região de interesse. Então, eu tenho todo o reconhecimento dentro da câmera e ele me retorna um JSON com as localizações dos objetos que eu quero identificar. Tudo isso acontece porque eu submeto para a câmera os arquivos de inferência, os modelos treinado anteriormente, seja TensorFlow transformado para acelerador neural, que é utilizado no OpenVINO. Então, eu coloco os modelos dentro da câmera e a câmera já faz toda essa inferência em tempo real, sem precisar usar o equipamento. E isso é fantástico, pessoal. Para vocês terem uma ideia, um dos projetos que eu achei fantástico, que é este que está visualizando aí. Existem projetos onde eu posso apenas arrastando, criando modelos de diagrama ou blocos, conectando esses blocos, eu posso criar um software, uma solução de inferência em tempo real. Eu vou tentar acelerar o vídeo aqui para vocês verem em tempo real. E esse é o grande diferencial no meu ponto de vista, porque você seleciona o tipo de modelo que você quer utilizar, coloca os blocos e conecta os modelos nos blocos em tempo real, se eu quero trabalhar com preview, que tipo de frame eu estou utilizando, se é RGB, se é ao vivo ou não. Então, tudo isso para mim é fantástico, tá? Estou tentando acelerar o vídeo aqui para vocês conseguirem visualizar de maneira mais rápida aqui. Mostrar controles. E o que acontece? Se vocês analisarem aqui, após eu conectar todos os blocos, eu tenho no final uma solução que vai mostrar, vai fazer o processamento de imagem em tempo real. Isso é fantástico, eu não produzi uma linha de código. Então, fiquem a dica e tem bastante coisa para trabalhar. Uma outra solução bacana é um copiloto seria um computador de bordo com inteligência artificial que você coloca no carro, que é sensacional. Você pode desenvolver tudo isso comprando o hardware sozinho, mas ele agrupa uma série de soluções. E com isso o computador de bordo verifica se existe um veículo próximo, se você está saindo da pista, e é sensor de conexão com o OBD2, que se tiver alguma anomalia no carro, ele já fala para parar no próximo posto para manutenção. Então, a solução é sensacional. O que vale mencionar também são as lojas de modelo. Às vezes eu tenho que fazer, antigamente, não tão antigamente assim, já em 2016 em diante, eu tinha um trabalho muito árduo para criar meus modelos para detecção de esqueleto, detecção de pedestres, palma da mão, localizar face, animais, placas, textos. Além do trabalho árduo, é muito demorado. Qual que é o grande racional? Com isto, as lojas de modelo faz com que eu escolha o modelo de inferência que eu desejo, já submeto para a minha câmera e tudo sai funcionando de maneira mágica. Para vocês entenderem o grande racional, aqui é um dos exemplos de onde a gente pode criar no momento de Covid, onde colocar o dedo tocar onde todo mundo toca, porque doenças transmissíveis por pele, não só o Covid, como o conjuntivite, por exemplo, eu poderia fazer um terminal de autoatendimento onde eu conseguiria, em tempo real, processar dados, um terminal de banco, eu poderia digitar sem apenas com a palma da mão, sem ter que tocar em nada. Então, as coisas estão tão fáceis que basta apenas a nossa imaginação para trabalharmos em tempo real com a tecnologia de visão computacional. Sem contar que cada vez mais pessoas por exemplo, com deficiência conseguem operar com mais facilidade sistemas como este. Tá? Outro ponto muito bacana de aplicabilidade de visão computacional 2D e 3D com essas câmeras de profundidade como nós podemos ver no vídeo agora aí, a utilização da câmera 2D e 3D, onde eu estou processando em tempo real os objetos presentes na câmera
e a distância entre eles com o sensor de profundidade. Então, eu tenho uma visão 3D de profundidade, que eu estou mostrando uma imagem plana, e ao mesmo tempo a imagem 3D, e quais são as distâncias entre esses objetos. Então, isso demonstra a aplicabilidade que nós podemos utilizar em tempo real. Por exemplo, aqui estamos processando se uma determinada região está utilizando ou não, obedecendo o distanciamento social na multidão, por exemplo. Isso seria muito útil em hospitais. Quando nós falamos de IA, nós temos alguns desafios. Primeiro é o custo computacional, que cresce exponencialmente, porque cada vez mais o nosso hardware, nossos celulares estão com resolução cada vez maiores, tá? Isso demanda cada vez o hardware cada vez mais parrudo, mais robusto. E para isso o mercado vem se movimentando. Uma das primeiras revoluções na arquitetura de inteligência artificial foi o framework, o OneAPI, criado pela Intel, de código aberto. Eu tenho orgulho de mencionar que eu fui o primeiro certificado, a primeira pessoa a obter o certificado OneAPI no mundo, como Innovator Intel. Não estou aqui para me edificar, e sim para falar que um brasileiro foi o primeiro no mundo a obter esse tipo de certificação. Então, esse é o ponto focal. Não é porque estamos no Brasil que não somos capazes. Foi um brasileiro primeiro a obter esse tipo de certificação em âmbito mundial. Tá? Então, aqui a provocação, assim, é possível mesmo estando em país do primeiro mundo, frente a outros grandes concorrentes. Tá? Continua na saga de divisão computacional a serviço da humanidade, tá? Aceleração de hardware é algo muito importante. E a Intel vem trabalhando muito fortemente nas GPUs. A GPU tem um papel muito importante na aceleração de hardware. E a Intel vai entrar muito fortemente para bater de frente com seus concorrentes que até então estavam numa grande vantagem, que é a AMD e a NVIDIA. Eu estou aqui mostrando isso de maneira imparcial, também falarei sobre NVIDIA na frente, mas vale a pena mencionar sobre o novo mercado que a Intel está atuando, que é o mercado de GPUs. Já existem computadores com placa de vídeo discreta, mas dedicada, para processamento dedicado à inferência matemática e aceleração de hardware. A primeira geração já está surgindo a segunda geração de GPUs para lidar com as linhas da NVIDIA, e também alguns tipos de hardware, como o Habana, para trabalhar em nuvem frente aos concorrentes, que a promessa é trabalhar com 30% a mais de desempenho, mas com o mesmo custo. Isto é sensacional. Mas voltando ao mercado de NVIDIA, às vezes nem todo mundo tem dinheiro para comprar GPUs caras, seja AMD, Intel, NVIDIA, seja qual for o contexto. E mais importante que isso, talvez, uma GPU cara resolve um problema matemático na ordem de grandeza de tempo levado a 70 microsegundos. Pessoal, microsegundos, eu estou falando de 6 casas depois da vírgula. Talvez 500 milissegundos resolva a solução, que é 3 casas depois da vírgula. De repente, uma solução, 2 segundos resolve. Cara, para eu verificar se tem uma assinatura, se foi preenchido, se foi assinado o documento, ele pode levar 1 ou 2 segundos. Eu não preciso resolver isso em 30 microsegundos. E aí você vem uma solução fantástica que criaram chamado Zeluda, que ele abstrai o uso do CUDA. O CUDA é uma API que permite usar a aceleração de hardware da NVIDIA. Às vezes eu quero usar soluções da NVIDIA, não tenho recurso financeiro para usar a NVIDIA, mas o Zeluda permite que você baixe software livres que utiliza a API CUDA, mas sem ter o CUDA ou a placa NVIDIA. Isso é sensacional. Existe uma solução também paralela no OneAPI que transforma código CUDA em código x86. Então significa assim, eu pego um código escrito para GPU NVIDIA e rodo na minha CPU, na minha GPU, no meu FGTA, no FPGA, ou na minha VPU. Então, dependendo do tipo de hardware que eu estou utilizando, eu posso transformar esse código CUDA por um código mais heterogêneo, tá? Híbrido, um código híbrido, para soluções de hardware híbrida.
Entretanto, a NVIDIA também, como sempre, é líder de mercado de aceleração de inferência matemática, aceleração de hardware, as GPUs são fantásticas. E a GPU, a NVIDIA também, ela vem fazendo um excelente trabalho junto à visão computacional. Um deles é a NVIDIA Tal, que agrupa todo esse arcabouço tecnológico e proporciona de maneira muito mais fácil, muito mais intuitiva, sem precisar de engenharia de foguete, e implementar soluções de visão computacional e inteligência artificial de maneira muito simples, apenas clicando botões e arrastando objetos. Isso é muito útil quando nós estamos falando numa linha de montagem de fábricas, linha de montagem de fábricas e de veículos, indústrias, supermercados. Então, assim, nós temos diversas soluções que podemos criar com a NVIDIA Tal. Então, vale a pena ressaltar que a NVIDIA ela também vem fazendo um excelente trabalho nesse setor de visão computacional e é inquestionável, não podemos deixar de mencionar o seu trabalho, seria até errôneo não mencionar o notório trabalho da NVIDIA que vem fazendo no setor de visão computacional. E também não podemos deixar de lado outros protagonistas que trabalham junto com visão computacional IA, que é a internet das coisas, e o IPv6, Internet das Coisas, IPv6, alta conectividade, tem muita coisa acontecendo aí que não é cidades inteligentes, hospitais inteligentes, cidades inteligentes, mundo inteligente, é tudo interconectado, ao ponto de, por visão computacional, eu detecto um corpo, segmentação semântica, eu verifico as arestas desse corpo, depois eu consigo detectar as propriedades desse corpo via temperatura, e por aí vai. O céu é o limite, basta a imaginação. Quando nós falamos de visão computacional, nós não podemos esquecer dos modelos. A geração dos datasets para a criação dos modelos é um trabalho muito árduo e várias soluções vêm gerando soluções para facilitar a geração dos nossos próprios datasets para o treinamento de modelo, tá? Startups, empreendedores vão poder construir seus próprios modelos de inteligência artificial e permitir que as câmeras detectem os seus objetos da maneira que vocês desejam. Como vocês estão vendo no vídeo aí, o Super Annotate, ele gera de maneira muito simples a geragem dos datasets. E com isso, nós conseguimos gerar datasets com muito mais eficiência, muito mais qualidade. E a qualidade do dataset, ela representa praticamente a qualidade da inteligência artificial, o resultado final do processamento, tá? Os recursos que estão sendo disponibilizados nessas ferramentas de geração de dataset, elas são surpreendentes, porque a avançada manipulação de polígonos faz com que a gente contorne com muito mais eficiência os limites dos objetos, tá? Não tem só o Super Annotate, tem o CEVAT, que é uma outra solução de código aberto desenvolvido pelo OpenCV, tem tão eficiente quanto, mas eu particularmente prefiro mais o Super Annotate por ter mais recursos, mas não deixa de ser uma outra alternativa. Tem uma outra solução da Microsoft, o VOT. Então, opções para criar os seus próprios datasets não faltam, todos de código aberto. Fiquem a dica. E também nós devemos estarmos atentos às inferências na borda, tá, pessoal? As inferências na borda é outra coisa muito bacana. Por quê? Se eu consigo proporcionar aceleração na borda, eu consigo ter ganho de produtividade e de custo nas soluções de inteligência artificial. Um exemplo está nesse vídeo. Usando o browser, eu uso a câmera e faço o algoritmo de detecção de esqueleto e propriedades dos pontos nodais da face. E com isso eu posso colocar menus de interação com a mão, eu posso selecionar a opção 1, 2, 3, 4. Então eu posso criar opções em tempo real de interação, tá? Isso é muito legal também. A partir do momento que eu tenho interação,
eu posso conseguir, em tempo real, interagir com a palestra, ligando e desligando o áudio, ligando e desligando a câmera, ligando e desligando o microfone, apenas tocando no ouvido, nos olhos e na boca. Então, basta utilizarmos a imaginação, porque tecnologia tem de sobra hoje. Pode utilizarmos visão computacional e junto à inteligência artificial. O que já está acontecendo esse ano, tá? Drones, celulares, pendrives, aceleradores, tem muita coisa acontecendo e com isso eu vou mostrar um pouco do que está acontecendo esse ano. Este ano, a Intel já lançou uma câmera que já faz biometria facial embarcada. Então, ela tem todo o seu processamento em tempo real. E eu usei esse projeto, parece que esse hardware não vai muito para frente, mas outras soluções similares surgirão. Mas eu utilizei essa câmera para permitir escalar o acesso à root, escalar privilégios no meu sistema operacional Linux. Então, eu tenho acessos administrativos utilizando a câmera e seu recurso de biometria facial. Tudo isso é processado dentro da câmera em tempo real, isso que é legal. Então, em tempo real, ele processa os dados, eu digito a senha do superusuário e após digitar a senha, ele pede para submeter a face em tempo real à câmera. Não adianta utilizar vídeo, como eu estou utilizando aí, porque tem sensor de profundidade, existe uma série de técnicas que viabiliza eu usar qualquer tipo de fraude. Com isso dá muito mais segurança em diversos níveis níveis operacionais, seja transacionais, seja cadastro, seja escalar privilégio, seja controle de acesso. E aí, quando eu coloco a foto ao vivo, ele libera o recurso em tempo real. Outras coisas bacanas são brinquedos inteligentes com visão computacional. Eu ainda vou levar para a educação das crianças o uso de inteligência artificial com visão computacional, tá? Isso é uma coisa muito bacana. Tá ok? Outra novidade é a imagem holográficas que dá o efeito de 3 dimensões igual ao Star Wars. Aqui, esse é um brinquedo que está aparecendo aqui no vídeo. Ele projeta em tempo real ou não imagens com efeito holográfico, tá? Aqui é um exemplo em tempo real e como funciona o brinquedo. Em tempo real não, um vídeo mostrando os recursos, embora está em tempo real, mas eu estou mostrando a gravação do brinquedo. Ele é um porta-retrato com um Raspberry 4 embarcado. Esse rádio ele exibe 100 imagens ao mesmo tempo. O segredo industrial está na camada refrativa da interna dele. Ele reflete a imagem, ele reflete 100 imagens, pois dependendo do ângulo que eu vejo, esse rádio ele guia um determinado tipo de um determinado onda de luz que exibe umas das 100 imagens diferentes. Então eu estou emitindo 100 imagens em tempo real ou não, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode ser o vídeo sendo transmitido em tempo real, mas dependendo da imagem que eu estou vendo, a câmera ela vai refletir um determinado tipo de onda de luz, tá? As técnicas podem utilizar esse tipo como a gente, ele funciona como se fosse um monitor holográfico quando você pluga ele no computador, mas ele funciona também sozinho, autônomo. Eu posso gerar imagem com uma matriz com 100 imagens simultâneas diferentes, vídeo e imagens com 100 frames simultâneos. Ou posso gerar uma imagem com profundidade, com sensor LiDAR, que é o que mede a profundidade da luz refletida no sensor. Tá, ok? Então, uma das novidades aí é videoconferência, imagens e mídias holográficas. Outra grande novidade é o metaverso, que vem ganhando grande notoriedade no mundo de realidade virtual, que tem realidade virtual, que junta realidade misturada, realidade virtual, realidade aumentada. É um mix de tecnologia que torna isso tudo muito, muito bacana. Em tempo real, eu consigo utilizar
eu tenho uma imersão muito, muito bacana, porque eu conecto o meu mundo real com o mundo virtual. Porque eu digito no meu teclado físico, digital, entretanto, eu estou utilizando o mundo virtual. Então, cara, é fantástico tudo isso. Como vocês podem visualizar no mundo aí, na hora que eu estou digitando, eu estou teclando no meu teclado real, mas ele está projetando um teclado virtual dentro do meu metaverso. Posso fazer reuniões em grupo, trabalhar em grupo, embora todas as pessoas estão distantes. E é um novo mercado que as grandes indústrias da internet estão de olho. E realmente, hoje, esse tipo de hardware, ele funciona sem fio, tá? Como vocês estão vendo aqui, eles funcionam sem fio, e isso é uma coisa fantástica. Ele dá uma aplicabilidade muito grande, e no contexto de ensino, você pode aprender outros idiomas fazendo um tipo de imersão como nunca foi proporcionado à humanidade. Outro ponto bacana também é a exploração do mundo tridimensional com esses tipos de sensores muito mais avançados, com bastante recursos. Eu posso pegar uma câmera tridimensional e sair varrendo o meu ambiente e projetar ele para dentro de um CAD, para dentro de soluções tridimensionais. O mundo cinematográfico também pode explorar muito esses recursos, porque agora nós temos poder computacional para gerar as imagens com 3D, com profundidade e com altíssima qualidade. Então, eu acho que os sensores tridimensionais ganharão muito espaço nos próximos anos, fará parte do nosso dia a dia com muita naturalidade. Fiquem muito atento com relação a isso. Claro que eu exijo um poder de processamento um pouco maior, mas é muito bacana. Em 2009, eu já usava otimização de hardware para visão computacional. Com isso, eu consegui colocar visão computacional num drone com processador ARM com 500 MHz, single core. Esse drone com ARM de 500 MHz, além de ter baixíssimo poder de processamento, ele tinha que cuidar da velocidade das 4 hélices do motor, ler o sinal do ultrassom para ver a altura do drone, e mesmo assim, em tempo real, ele conseguiu processar a localização do pinguim que ele estava rastreando. Então, isso é provocativo. Se isso já era possível em 2008 e 2009, imagina hoje em 2021. E quando nós falamos de inteligência artificial a serviço da humanidade, nós temos que ter em mente foco no humano, na qualidade de vida. Hospitais e residências inteligentes, interoperabilidade interna e externa, mundo inteligente, fluxo externo, detecção de anomalia em público e por aí vai. Imagina câmaras inteligentes espalhadas nas cidades, em público, monitorando todo o ecossistema, e de repente ocorre uma colisão de 2 veículos. Nessa colisão de 2 veículos está envolvido um pedestre ou não. Se envolver um pedestre, independente de estar envolvido o pedestre ou não, eu posso fazer a análise da placa, localizar os parentes, o sistema já localizar para os parentes, avisar que houve um acidente. Se tiver um pedestre envolvido, um drone já envia os primeiros socorros pegando a latitude e longitude. Então, quando eu falo utilizar a tecnologia a serviço da humanidade, é isso. As tecnologias emergentes hoje tudo em software livre, inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual, realidade misturada, é tudo baseado em software livre. E mais importante que isso, o mix de tudo isso pode trazer ganhos de qualidade de vida. O projeto que eu trabalhei, que muitos já conhecem, o OpenLife Log, que é o log da vida, eu falei, poxa, do mesmo jeito que tem o log dos servidores, com a internet das coisas, com tudo isso, nós podemos pegar frequência cardíaca com os relógios inteligentes, atividades musculares com os braceletes e as atividades cerebrais com os capacetes de eletroencefalograma, eletromiografia, de neurotecnologia. Armazenando tudo isso jogando em nuvem, eu cheguei à conclusão
junto ao Adler, um médico bolsista da Universidade da Califórnia, que endossou o projeto, onde nós foi claramente que nós poderíamos detectar um ataque epilético, uma convulsão, um paciente desmaiando, um paciente com epilepsia, uma pessoa que tem epilepsia, detectar que a sua convulsão, que ela irá desmaiar com 1 hora de antecedência. Por quê? O corpo dá sinais, ele pode estimular a glândula de suor, a glândula gustativa, eles dão pequenos sinais que uma inteligência artificial consegue detectar com 1 hora antes se esses sinais vitais são armazenados em nuvem. E tudo isso foi graças à inteligência artificial, internet das coisas, Bluetooth 5, consumo de baixa energia, IPv6. Então, existem vários protagonistas aí que a tecnologia proporcionou para que isso fosse possível. O outro exemplo de utilizando inteligência artificial ao serviço da humanidade é um projeto que rendeu o prêmio da Intel em 2018 sobre combater a pedofilia na internet. O software ele varria a página, verificava se tinha vídeos ou páginas com nudes. Se tem nudes, verificava a face dessa pessoa se a estimativa de idade era menor de 18 anos. Então, se tinha um nudes com uma estimativa de idade cuja faixa apresentava menor que 18, esse robô denunciava essa página para a Interpol ou para a polícia do país em questão. Então, é isso que eu falo, utilizar a inteligência artificial a serviço da humanidade. E preste atenção que aí a gente usou inferência matemática, segmentação semântica, detecção de aresta. Então, tem um mix de tecnologia utilizando aí ao mesmo tempo. Outro exemplo é localizar pessoas na multidão. Imagina que eu perdi meu filho no aeroporto, a inteligência artificial vai achar meu filho muito mais rápido que pessoas olhando 80 ou 50 monitores de TV ao mesmo tempo. Basta falar, ele estava com boneco, mochila e assim por diante. Então, aí é um outro exemplo de aplicabilidade de inteligência artificial a serviço da humanidade. Já utilizando o algoritmo de detecção de esqueleto, nós poderíamos colocar um webcam monitorando acamados. Nem todo mundo tem dinheiro, verba, recurso financeiro para pagar um cuidador. Então, se o acamado cai no chão, você pode disparar um alerta, mandar um SMS ou uma mensagem via mensageria, software de mensageria, seja o Signal, o WhatsApp, Telegram. E também nós poderíamos usar como enfermeira digital. Disparar um alarme se eu levanto uma sirene para chamar a enfermeira, desculpa, um alerta digital. Tudo isso para melhorar a vida do dia a dia, isso sem engenharia de foguete. E o outro ponto é que com inferência matemática, com visão computacional, é possível detectar câncer de pele, que é tão eficiente quanto o ser humano. Eu não quero entrar na seara aqui no contexto de tirar ou não o trabalho dos seres humanos, e sim aumentar a eficiência, porque a ciência não vai deixar a máquina determinar um diagnóstico de uma vida humana, mas sim automatizar no seguinte aspecto, deixar o ser humano com a parte muito mais criteriosa. Sendo mais pragmático, uma solução como essa pode levar à detecção de câncer de pele, onde médicos e internet não conseguem chegar, que é no norte, em Macapá, por exemplo, onde não tem internet, não tem energia. Você pode levar um equipamento desse para detectar câncer de pele, porque em Barretos eu constatei que grande parte das pessoas morrem porque uma vez diagnosticado o câncer, não consegue localizar novamente as pessoas. Com um equipamento como esse, você detecta na hora e já leva a pessoa para o seu respectivas futuras ações em virtude da doença. Quando eu digo tecnologia a serviço da humanidade, eu falo eliminar grandes custos de máquina virtuais e altos e grandes custos de processamento de imagens, grandes processamento em nuvem de altos custos e descentralizar, utilizar soluções híbridas, processa na borda antes de mandar 100% da solução em nuvem. Pensem sempre fora da caixa.
Nós sempre a tecnologia está cada vez mais inovadora, ela está cada vez mais utilizando os recursos computacionais. Quanto mais explorarmos os recursos computacionais, mais ganhos de performance teremos e menor custo. Tá? Então, esse é o grande mindset que nós temos que trabalhar hoje em diversos aspectos. Eu tentei sintetizar bem. Eu não sei se eu tenho espaço ainda para perguntas. Se tiver, faremos uma perguntas. Abrir espaço para responder pelo menos uma ou duas perguntas, dependendo do tempo disponível. Muito obrigado, mas antes eu quero deixar aqui críticas e sugestões, cabelo@pensuze.org. Elogios é bom, mas é somente as críticas que que fazem evoluir o meu trabalho. Então, eu prefiro receber as críticas para que eu melhore o meu trabalho. Você vai falar que eu sou fake, isso não dá para melhorar. E para ficar sempre a par dos meus trabalhos, é só consultar o blog assuntonerd.com.br. Eu sempre digo que o grande passo evolutivo da humanidade é quando a humanidade entender que colaborar é melhor que competir, porque quando a gente colabora, a gente atrai amigos. Quando a gente compete, a gente atrai inimigos. E muito obrigado. Eu não sei se tem espaço para perguntas ainda, não sei quanto tempo possuímos livres. A gente tem 4 minutos para pergunta. Então dá tempo para responder uma pergunta. Dá sim. A Desirre aqui, ela está com uma pergunta: qual o primeiro passo para fazer aquele protótipo usando o comando via gestos? Ligar câmera, microfone. O primeiro passo não tem engenharia de foguete, a tecnologia é a MediaPipe da Google, ela é 100% de código aberto. Se vocês procurarem MediaPipe, vocês vão ver claramente. Eu procurar MediaPipe no meu blog, vocês vão ver lá os caminhos. Basta você baixar o código, já tem o código na internet que você baixa o código-fonte, compila e já sai executando. Se não for em C, pode ser em Python. Se não for em Python, acho que tem solução até em HTML5 com JavaScript. Então, assim, é muito fácil, é super tranquilo de utilizar. Você já consegue baixar o código-fonte e fazer alterações. Na hora que você seleciona o menu ali, você já pode colocar alguns ícones. Na hora que ele escreve lá, liga e desliga em áudio, você na função em JavaScript, lá você já pode utilizar para ligar e desligar as funções da câmera, o áudio e o vídeo. É super tranquilo, não tem engenharia de foguete. Basta procurar MediaPipe no Google, MediaPipe, que vai aparecer MediaPipe, já aparece direto ali vou até escrever aqui no chat. Eu não sei se eu consigo escrever no chat, não, mas eu escrevo aqui. Depois MediaPipe. MediaPipe, procurando no Google, já é o primeiro link que vai ter lá todos o código-fonte, como funciona o projeto. É sensacional. E o mais importante, ele funciona em Android, em iPhone, em browser, em Raspberry, em computador. Ele funciona em qualquer coisa. É muito, muito, muito bacana. Próxima pergunta. A gente até então não tem outra pergunta. Legal. Pessoal, o principal ponto não existe engenharia de foguete. Hoje a tecnologia está ao alcance de todos. A visão computacional não tem que fazer feitiçaria. Já foi em 1998, sim, tinha que fazer feitiçaria para as coisas funcionarem. Não tinha pouquíssimo, não tinha Google, não tinha videoaula, você não tinha cursos na Udemy, não tinha nada disso. Hoje está tudo fácil. Não existe engenharia de foguete. A ciência está produzindo cada vez mais tecnologias para ficar fácil. Infelizmente, a tecnologia não é tão fácil como... Eu acho que a evolução será quando a tecnologia será tão fácil como um controle remoto. Qualquer um pega um controle remoto de TV, sabe ligar, desligar, aumentar o volume e trocar de canal. A tecnologia deveria ser fácil assim. Infelizmente, ainda não é. Mas estamos caminhando para esse contexto. E o outro ponto é o misticismo. Claro que quanto mais conceitos matemáticos tivermos, melhor. Mas começa.
Muitas vezes eu coloquei um projeto no ar sem entender direito como ele funciona. Aí devagar eu fui estudando parte por parte, fui segmentando o código-fonte, entendendo parte a parte. Não tem jeito. A curva de aprendizado ela é lenta, mas chega uma hora que você entra numa curva de aceleração que você aprende só de olhar o projeto, só de ler o código, você entende? Essa é a grande maravilha do código-fonte. É a mágica do software livre. Você conseguir ler o fonte é uma coisa fantástica. Você pega, baixa o projeto que você achou legal e começa a estudá-lo. E um ponto importante, não é porque eu estou disponibilizando o código-fonte na internet que eu não vou ter trabalho, porque a receita para fazer bolo, todo mundo tem na internet, mas eu compro o bolo na padaria. E eu posso ter a melhor receita do bolo do mundo, mas eu não vou conseguir fazer bolo. Então não tem nada a ver disponibilizar código-fonte com a falta de trabalho. Muito pelo contrário, você é reconhecido no mercado. Muito obrigado e é muito uma honra participar na Latinware. E eu conto sempre com vocês e vocês estão parabéns pelo trabalho, a toda a equipe da Latinware. Muito obrigado. Muito obrigado, Cabelo. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Esperamos você para a próxima Latinware. Tamo junto sempre. Vida longa e próspera para todos. Então, pessoal, quero agradecer a vocês, espectadores aqui, por ter nos acompanhado nesses 3 dias da 18ª edição da Latinware. Muito legal tê-los vocês aqui. E teremos ainda, né, finalização do evento no Palco Brasil. Então, espero vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.